Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha nós aqui, estamos aqui continuando nossas conversas acerca do reino de Deus, da sua palavra. Obrigado a você que nos dá alegria de estar acompanhando essa programação. Para a gente realmente é um prazer saber que você está aí recebendo a porção da palavra de Deus e sendo edificado através dessa palavra que é a palavra do Senhor. Obrigado a você pelas suas orações. Precisamos por demais, agradeço porque precisamos. Agradeço a você que intercede, que coloca aí na sua lista de oração o nosso nome, a igreja, a obra do Senhor. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Continue orando, porque nós dependemos 100% do Senhor Jesus e precisamos dele para poder seguir fazendo a boa obra que ele confiou a cada um de nós, a mim e a vocês, conforme o que recebemos da parte de Deus para fazer. Obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado pelas suas orações. Deus abençoe a sua vida. Eu vou continuar agora com você, Mateus, hein? Nós estamos em Mateus, está lembrado? Estamos na sequência. Vamos acompanhando aí, sendo edificado através dessa leitura do Sermão do Monte. Já estamos agora no versículo 20... Deixa eu ver aqui, 24, versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, 7 e 24, ok? Se você puder, acompanha com a gente a continuidade desse texto, né? Vamos lá, 7 e 24 de Mateus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha o que Jesus está dizendo agora para a gente. Ele está concluindo o famosíssimo Sermão da Montanha. Ele está chegando agora no momento final. Chegou no ápice para fechar todas as palavras que ele acabou de ensinar durante um dia inteiro, lá no Sermão do Monte, falando para as pessoas, conversando com elas. Ele conclui dizendo: eu quero saber o que vocês vão fazer, meus amigos. Ele está dizendo para aquela multidão: eu quero saber como é que vocês vão se comportar. Porque tem duas maneiras de você se comportar. Você sendo um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte, ou você ser apenas um ouvinte da palavra e não cumpridor dela. Essas são as suas duas opções. Depois de eu ter falado tudo isso, depois de Jesus ter dito tudo isso, depois de Jesus ter falado horas e horas e horas e horas acerca de tantas coisas, ele agora pergunta, ele agora coloca, ele agora questiona, ele agora insulta no bom sentido de provocar. Ele provoca a mente e o coração das pessoas que ouviram, fazendo a parábola daquela casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha é o símbolo das pessoas que ouvem a palavra de Deus e cumprem. É essa a comparação que ele faz. Um homem, uma mulher, uma família, uma pessoa que sabe onde está pisando é alguém que tem construído a sua casa sobre a rocha. E quem sabe onde está pisando e construiu sua casa sobre a rocha é alguém que ouve a palavra de Deus e pratica a sua palavra. Olha que forte isso, não? Você tem construído a sua casa sobre a areia ou tem construído a sua casa sobre a rocha? Você é um ouvinte da palavra de Deus, acha bonito? Rapaz, gosto tanto de ouvir os sermões, gosto tanto de ouvir as pregações, acho tão legal, aquilo alimenta a minha alma, me traz uma paz, me traz um descanso. Mas você pratica o que você está ouvindo? Porque se você não pratica, a comparação que Jesus está fazendo é dizendo: a tua casa está sendo construída sobre areia. É um fundamento ralo. É um fundamento muito superficial. A areia não tem condições de sustentar a sua casa.
Se você é o tipo de pessoa que escuta falar sobre Deus, sobre sua palavra, sobre os seus mandamentos, mas não absorve, não internaliza, não coloca para dentro de você e pratica, então sua casa está sendo construída sobre areia, amigão. Sua casa está no lugar errado, está sendo construída de maneira errada. Aí vai acontecer o quê? Vão vir as chuvas, virão as chuvas, os ventos vão soprar, as águas vão subir. Você viu, as circunstâncias são iguais, tanto para quem ouve a palavra de Deus e cumpre, como para quem não ouve, para quem ouve a palavra de Deus e não cumpre. As circunstâncias são iguais. O que bate na porta de um, bate na porta do outro. O que muda não é a circunstância. O que muda é de que maneira essa casa foi construída. É isso que muda. Não é uma questão de você olhar, de você dizer, ah, meu Deus do céu, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, é muita prova, é muito isso. Veja bem, as provas e lutas, tentações, adversidades são as mesmas para quem ouve a palavra de Deus e cumpre, e para quem ouve e não cumpre. As lutas, as adversidades são as mesmas batendo na porta de todo mundo. São problemas econômicos, são problemas de desemprego, problemas de saúde, problemas de relacionamento, são chuvas, são ventos e são águas que sobem. Mas somente permanece em pé aquele que ouve e cumpre a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês sejam praticantes da palavra. Vocês ouviram tudo que eu falei, Jesus disse. Vocês ouviram tudo que eu ensinei. Então eu vou comparar vocês que estão ouvindo a dois tipos de públicos e eu quero saber para onde é que você vai. Aonde é que você vai estar? Qual será o público que você vai seguir? Qual será o perfil que você vai seguir? Você é daquele que ouve ou não? Você é daquele que pratica ou não? Viver coerentemente conforme a palavra de Deus é o desafio diário para mim e para você. Quando erramos, quando saímos do molde, do padrão, quando saímos do perfil construído pela palavra de Deus, nós sofremos consequências. E temos que imediatamente nos corrigir, imediatamente pedir perdão ao Senhor, imediatamente nos humilharmos diante da potente mão do Senhor e dizer, Senhor, nos ajuda, nós queremos estar como é para ser. Nos ajuda, porque é com a graça de Deus que nós vamos conseguir isso. Sozinho ninguém consegue, não. Sozinho nos falta muita coisa. Nós precisamos de Deus na nossa vida. É Ele que completa em nós. É Ele que realiza em nós. É Ele que nos transforma em inteiros. É Ele que preenche os nossos vazios. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Quantos sermões você já não ouviu? Quantas mensagens você já não ouviu? Quanto do que você já ouviu você já praticou? Se você prestar atenção, a maioria das mensagens, sermões e pregações, elas têm um viés, elas têm uma parte, elas têm uma estrutura em que um percentual dela sempre se repete em todos os sermões. Significa dizer que esse percentual que se repete já era para a gente estar assimilando com muito mais facilidade. Já era para ter colocado em prática com muito mais facilidade. Porque, essencialmente, há nos sermões um ponto ou outro que chama um destaque diferente, mas na grande maioria dos sermões, das exposições bíblicas, o viés, o eixo, o pensamento que está sendo construído, ele permanece igual. Ele tem uma linha que conduz, ele tem um ponto de ligação com o outro, ele tem uma parte de um e uma parte do outro e partes interdependentes que fazem parte tanto de um sermão como de outro. Portanto, era para esse sermão ser recebido com muito mais facilidade. Por quê? Porque você estaria praticando esse sermão, você estaria colocando ele na sua vivência. Não era para lhe estranhar, não era para fazer, eu nunca ouvi isso, não era, porque você já ouviu sim, porque você já escutou sim, porque você já sabe sim como é que é. Era para você estar praticando essa palavra. Eu te convido no dia de hoje, a ouvir a palavra de Deus e praticá-la, a viver essa palavra, para que a sua casa seja comparada com uma casa que foi construída sobre a rocha, para que você possa ser edificado, para que a sua família, o seu lar possa ser edificado através da palavra. A palavra tem poder, a palavra de Deus é poderosa
Viva segundo essa palavra. Se alimente segundo essa palavra, porque ela é o sustento da tua casa. Não tem outro sustento. É a palavra de Deus que vai sustentar a tua casa. Se você prestar atenção a tudo que Deus tem falado com você através de sermões e de pregações, de hinos, de orações, de tantas coisas que Deus fala, você vai prestar atenção no que Ele quer ensinar para você. É o meu desejo hoje. Viva segundo essa palavra no nome de Jesus. Não se desespere, não se angustie, não viva como quem não conhecesse Deus. Você conhece o Senhor, então viva segundo essa palavra. Por mais difícil que às vezes seja, por mais confrontador que às vezes seja, mas essa palavra é para lhe ajudar. Ela está aqui exatamente para te ajudar. Às vezes, na nossa limitação humana, na nossa fragilidade, nós precisamos ser relembrados de coisas que já sabemos. Por isso que a gente vem para os cultos, por isso que a gente vem para as orações, por isso que a gente vem para os estudos bíblicos, porque nós precisamos ser constantemente relembrados acerca da palavra de Deus. Não porque a gente não saiba, como já vos disse, a maior parte das coisas você já sabe. Mas Deus usa muitas vezes esses momentos de culto, de oração, culto de doutrina, culto de celebração ao seu nome, escola bíblica dominical. Deus usa esses momentos para estar evidenciando a sua palavra no nosso coração, para que você possa ser um praticante, porque é isso que Ele quer. Não apenas ouvinte, mas um praticante. Não apenas que sabe da palavra, conhece teologicamente, filosoficamente, estruturalmente, historicamente, você conhece tudo sobre a palavra. Mas a questão não é essa, a questão é o quanto você está vivendo dela. E por isso que sistematicamente Deus vai te lembrando, por amor, por misericórdia e bondade dEle, Ele vai te lembrando. Seja um praticante da palavra de Deus. Eu agradeço a você pela sua companhia no dia de hoje. Desejo que Deus te guarde e te proteja e que sua casa não sucumba, a sua casa não caia, a sua casa não seja destruída, porque você não foi alguém que praticou a palavra. Pratique a palavra para que tua casa seja edificada sobre a rocha. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus.